Levanta, nerds altaneiros! Está começando mais uma edição do nosso Nerd Teens. E o tema de hoje é ele, o velho bruxo inglês, o mago britânico, o senhor de todas as obras e dos sortilégios, Alan Moore! Eu sou o professor V e vivei e ver universos vivos vice! Aqui é o professor Jonas e eu não estou preso com vocês estão presos comigo. Opa! E aqui é o professor Lucas. Se você não sabe quem eu sou, você não é digno que eu me apresente. É isso aí, roda a vinheta! Então tá, Alan Moore. Aí, no gênero quadrinhos, Alan Moore é um dos grandes escritores, indiscutivelmente falando. Com as suas obras, ele vindo justamente da época da invasão britânica nos Estados Unidos. Então, senhores, nós acho que somos um pouco mais velhos que a média dos leitores de quadrinhos. Bota velho nisso. Eu sou desconfiado que o Jonas é um ancião perpétuo. Bom, de qualquer forma, eu queria ver aqui com vocês. Em que momento vocês descobriram Alan Moore? Em que momento Alan Moore entrou em suas vidas? Vai lá, professor, pode começar. Para mim, Alan Moore foi apresentado na Piada Mortal. Piada Mortal, que a classe você mostra o quanto o cara é gênio, né? Só muito depois de Piada Mortal que eu vim descobrir o quanto Alan Moore é fora da caixinha. Fora da caixinha, boa colocação. E aí nós aproveitamos a sua colocação, eu descobri com o Watchmen, né? Porque foi um grupo que subverteu tudo na minha cabeça, né? A história dos super-heróis, que eram bons mocinhos, de repente viram os caras que, pelo amor de Deus, o que é aquilo, né? Totalmente politicamente incorreto, é o super-herói humano de fato, né? Então foi incrível essa experiência aí com o Watchmen. Eu, quando era mais jovem, ganhei várias edições antigas da revista Super Amigos, e lá tinha algumas edições do Monstro do Pântano, que na época era escrito por Alan Moore, né? Eu sempre gostava de verificar quem eram os roteiristas da história, como era esquisito. Aí Alan Moore me ganhou com um roteiro. Uma edição do Monstro do Pântano, Jason Blood chega na cidade, eu lembrava que eu já vi esse nome antes, Jason Blood, eu já tinha topado com ele antes, era o demônio, Étriga, né? Aí
um cara chega pro Jason Blood, que era o demônio, né? E vira pra ele e entrega um cartão, dizendo, eu queria te oferecer meu serviço e tal. Jason Blood olha o cartão e entrega de volta. Desculpa, meu amigo, eu não vou usar seu cartão porque você vai morrer amanhã às 4 horas da tarde, empalado por um peixe espada. Eu, what? Aí como assim? Aí foi aí, com essa genialidade de roteiro, que eu comecei a observar as coisas escritas por Alan Moore. E com o tempo acabei descobrindo as obras dele. O Watchmen, e uma vez passando férias em Goiânia, na casa do meu, tinha lá Piada Mortal e... Então, basicamente, uma síntese bem rápida é Watchmen, Piada Mortal, Liga Extraordinária, V de Vingança, o que aconteceu com o Superman, do inferno para o Homem que Tem Tudo, o Monstro do Pântano de Alan Moore, claro, que é título, Alan Quarterman, a Liga Extraordinária, especialmente, aí, obviamente, não criado por ele, mas fortalecido por ele, Miracleman, Supremo, Prometeia e ele... E a ele já trabalhou com todos os ícones da cultura pop, da DC, não da Marvel, acho que da Marvel só o Capitão Britânico só trabalhou, e fora as outras criações dele, e o seu próprio, que a gente não vai enfatizar aqui, vamos apenas falar da questão de tempo das publicações mais pulps, mais populares que o Alan Moore tem no meio de quadrinhos. Look at all these alternative comic book creators. Alan Moore, Art Spiegelman, oh, Dan Clowes. Alan Moore, you wrote my favorite issues of Radioactive Man. Oh, really? So you like that I made your favourite superhero a heroin-addicted jazz critic who's not radioactive? I don't read the words. I just like when he punches people. How do you make his costume stick so close to his muscles? Mr. Moore, will you sign my DVD of Watchmen Babies? Which of the babies is your favorite? You see what those bloody corporations do? They take your ideas and they suck them. Suck them like leeches until they've gotten every last drop of the marrow from your bones. Hey, Teacup, why don't you chill out? Very well. Oh, little Lulu, I love you, Lou, just the same. Bom, então tá, quem é Alan Moore? Bom, basicamente, na época da reformulação dos estados da DC Comics americana, bom, antes disso, né? Alan Moore escrevia para a revista britânica Wireless, e ele já chegou a trabalhar com David Lloyd, né? Escrevendo alguns contos de vários personagens, mas basicamente eram essas histórias metafísicas, metalinguísticas, e ele teve um relativo sucesso, antes do Miracle, né? Escrevendo quadrinhos do Dr. Who, a série inglesa que é conhecida aí no meio nerd. No caso do Miracle, ele nem recebeu, parece que os créditos, nem ele, e tem mais, né? Quando eles comercializaram isso aqui, fizeram essa história, o criador do Miracle não estava vivo e todo mundo achava que ele estava morto. E estava comercializando as histórias do personagem aqui. Para quem não sabe, o Miracle Man é um plágio britânico do Capitão Marvel, Shazam, né? E as histórias do Miracle Man é um ser super-humano realmente afetando o mundo dito comum. Então ele vem para a DC Comics ele vem para os Estados Unidos, perdão, para trabalhar pela DC Comics, justamente por causa do sucesso da obra V de Vingança, e trouxeram os escritores britânicos naquela leva lá, que inclusive é quando o Grant Morrison também vem para trabalhar nos Estados Unidos. Por que trouxeram esses caras britânicos? Primeiro porque eles eram mais baratos, né? Eles escreviam no prazo, a escrita dos caras era boa, eles cumpriam bem o prazo. Então chegam ali esses escritores britânicos com influência da literatura britânica, que a gente já falou aqui que a literatura que influenciou o mundo, e ele veio justamente para trabalhar com Len Wein, criador do Monstro do Pântano, para revitalizar o Monstro do Pântano. Curiosidade inútil, ele também é o criador do Wolverine. Então tá, todos os novos X-Men. Então tá, criando ali o Monstro do Pântano para ir na pegada do filme do Monstro do Pântano de 82, o filme trash, supremo. Se você gosta de filme trash, assista, mas saiba que é uma porcaria. Mas pra quem gosta de filme trash, o Monstro do Pântano tem até desenho animado e série. Mas a obra é boa. Então ele veio para justamente escrever as histórias do Monstro do Pântano, e paralelamente ele ia fazendo outras histórias tapando buracos, e já está coletando essas histórias aqui encadenadas pelo Brasil. Inclusive, na época, ele começou ainda, o pessoal disse que ele vendia os direitos dos filmes, dos quadrinhos para os filmes, coisa que depois ele mesmo disse que não era legal de se fazer. Não, a gente já vai chegar na questão dos filmes.
Mas basicamente ele vendia na época porque ele, esses negócios aqui vai filmar isso aí, tem que filmar. E uma coisa que é importante falar sobre Alan Moore é que ele é completamente doido. Isso aí. Bom, vamos falar um pouco aí A dessa insanidade e a genialidade andam assim. Primeiro vamos verificar o seguinte. Primeiro que ele é um escritor britânico, de influência britânica, de quadrinhos ingleses, e todas as obras inglesas, elas têm por base a inteligência. O que acontece? O super-herói que é imperialista pela força, é o americano. É o herói que vence pela disciplina, pela amizade ou por uma fé superior. É o greco-romano. O super-herói que vence pela disciplina, luta e alto esforço contínuo. É o super-herói japonês. O super-herói que vence pela inteligência e pela astúcia. É o da literatura inglesa. O super-herói que vence pela inteligência e corrupção. É o brasileiro. É o anti-herói. Então tá, beleza. Alan Moore também é famoso por várias citações dele. Ele é um ocultista, praticante de magia, confesso, certo? Invocou o demônio. Ele alega que numa cerimônia de 6 horas com um amigo dele, ele invocou um demônio. Não sei se foi esse, mas esse aqui valeria a pena invocar. Ele alega que invocou um demônio, né? E ele também já declarou que já gastou mais com drogas e psicotrópicos do que com a educação dos próprios filhos dele. É tipo assim, quanto a essa questão da personalidade dele, que ele é realmente uma pessoa transcendente, é inegável. Agora, que ele é um ocultista, veja bem, existe esse marketing que tem em torno dos escritores. Aquela escritora do Harry Potter, eu não sei, nunca saberia o nome dela, nem eu. Tá bom, aquela mulher, ela fala que é satanista. Pra mim ela não é satanista, não. Aquela é um marketing que tem em torno dela, pra dar uma mídia em cima. Agora, quando um cara como Neil Gaiman, que fala que é ocultista, que ele lê aqueles livros do Aleister Crowley, que ele tem referências àquelas sociedades místicas alternativas, eu acredito. Quando um cara como o Grant Morrison fala que ele também é ocultista, eu acredito. Quando um cara que nem o Alan Moore fala que ele é ocultista, aí é que eu tô vendo mesmo. Eu não preciso nem falar, vídeo foto do cara. Ó, você vai olhar lá a foto dele aparecendo agora no vídeo, que aí vocês me digam se vocês não acreditam que esse cara ele parece. No mínimo ele é um profeta. Se você pegar a visualização do Christian, ele parece uma mistura do Mago Merlin com o capeta, sei lá. Até pela assim, aliás, dizem que Moisés não morreu, né? Então, é o judeu errante. Quando eu olho pra ele, eu imagino aqueles hindus velhos, ele fica rosa. Aquele sábio do alto da montanha. Pois é, aquele hindu sentado em cima dos pregos, né? E aquele negócio, a genialidade dele é inegável. Mas também a gente vê que realmente toda a história dele, ela deriva muito desse estado, vamos dizer, transcendental dele, né? As histórias dele, a forma como que ela se desenrola, ela foge bastante do padrão, mesmo se você pegar os padrões europeus ou ingleses, você vê que ela é bem, como eu falei, é fora da caixinha. Verdade. De fato, assim, se você pensar, levar o pé da letra, do ponto de vista de inspiração, a magia, a mística, está muito ligada à arte, né? Quer dizer, quanto mais você é capaz de ser intuitivo, quanto mais você é capaz de sair, de ser fora da caixinha, sair dos padrões, mais capacidade você tem de fazer algo diferente, inovador e influenciar pessoas, né? Pro bem ou pro mal. Tudo bem. A questão é que tudo se baseia nas obras do Alan Moore no universo onírico. O que ele trabalha são os conflitos de id, ego e superego. Todos os personagens ele representam esses 3 aspectos da psique humana, fora uma entidade onírica, um deus superior, que às vezes tem uma motivação mais humana, mais mesquinha, vamos falar assim, só que ele tem o poder de impor isso, né, de alguma forma. Esses elementos estão sempre presentes em todas as histórias do Moore. Às vezes até o herói, de Dr. Manhattan da vida, faz o super-homem, o supremo, tá lá para fazer esse papel. Vale lembrar aí uma leitura muito interessante, né, ligada à questão de mitologia e de mística, o poder do mito, já citamos aqui outros vídeos, do Joseph Campbell, quem tiver interesse procura aí, tem até em PDF na internet. Também, boa recomendação. Então, recentemente, Alan Moore se casou com Melinda Gable, né, que é uma escritora britânica de contos eróticos. E junto com ela, ele fez uma minissérie chamada Lost Girls, Garotas Perdidas, que é um conto erótico num hotel, onde se encontra a Wendy no Peter Pan, a Alice do País das Maravilhas e a Dorothy do Mágico de Oz. As histórias delas são cruzadas, a lá estilo Liga Extraordinária, né, não pega elementos comuns, e tudo é um sonho licérgico, erótico
e metafísico para você explorar sexualidade humana, lesbianismo e desejos inconscientes da psique humana, como tudo que tem nas obras de Alan Moore. Procure, já que elas estão perdidas, procure. Ou seja, vamos dizer assim, selo Alan Moore. Trabalho. Bom, então vamos falar aí das grandes obras de Alan Moore, quadrinhos. A maior delas, Monstro do Pântano. Monstro do Pântano? Vamos começar pelo Monstro do Pântano. Vamos lá. Monstro do Pântano. Monstro do Pântano. Basicamente, como eu já tinha falado, depois chamava a América lá pelo Lewin para refazer o personagem, ele mudou todo o contexto do personagem, levando o personagem de ser originalmente um personagem de tira de terror, era um médico do monstro barra Frankenstein da vida, né? E ele transformou ele numa criatura mitológica e depois ele transcendeu com ela. O Monstro do Pântano virou um deus representante do verde. Existe a famosa história, Lição de Anatomia, que foi publicada em Novos Títulos Fada, ela está aí nesse encadernado. Só uma observação, esses encadernados estão sendo relançados, né? E Sim. nesse tipo de material aqui, você tem um prazer único Cheirar de cheirar a revista, cara. Nesse formato aqui é formidável, vale a pena, procura nas melhores livrarias, aqui na Vitória Geek. E na Comic Comics também, acho. Assim, só para encerrar a história da lição de anatomia, ela simplesmente muda. Alec Waller, do Monstro do Pântano, era basicamente um cientista que o laboratório explodiu, ele caiu no pântano e deu sem entender que a vegetação do pântano regenerou, Misturou a química com a vegetação. É um tipo de roteiro de quadrinhos. Com o tempo na história, a lição de anatomia, ele determina que as plantas afetadas pela química comeram do cientista e assim como nas planárias, ele faz absorveram a memória dele. Então é uma planta que pensa que é o Dr. Alec Waller. E fora isso aí foi a transcendência do personagem ao outro status. O último número do Monstro do Pântano, e aí vem polêmica, ele ia fazer um encontro do Monstro do Pântano com tudo aquilo que representa o mundo espiritual da humanidade. Ele ia encontrar com Jesus Cristo. O último número era o encontro do Monstro do Pântano com Jesus Cristo, e a DC vetou na época. Então ficou apenas um diálogo transcendental metafísico, a figura de Jesus que aparece ali na silhueta das imagens do desenho, fica um monólogo dele com o leitor, né, refletindo sobre a vida, o universo e tudo mais. Coisa que nerd adora. E você vê muito do Monstro do Pântano no próprio Dr. Manhattan, né? Ele passa, e aí a gente vê uma história se repetindo, que é aquele processo evolutivo, né? Você começa com uma coisa que é bem ligada à humanidade, e acaba-se que o Monstro do Pântano era o próprio criador dele, né? Na verdade, ele começa a transcender e chega um ponto onde ele está completamente distante da humanidade. O que é interessante também, assim, no Alan Moore, né, e no Monstro do Pântano isso vai ser diferente, é a densidade descritiva das coisas, né? Porque normalmente assim, revista de quadrinhos é coisa de criança. Vai ler isso aqui para você, se você com 30 anos você entende essa porcaria. Então assim, é de uma densidade, de uma profundidade, na capacidade de levar a fundo, que só o Alan Moore ou pouquíssimas pessoas têm essa condição pela mídia do quadrinho. Exatamente. Inclusive, se você pegar os desenhos aí os desenhos do John Toblane, você pode verificar que ele tem desenhos onde ele foge, ele quebra a quarta parede. Não sei qual é a edição, mas tem aquela edição famosa em que ele faz amor com a Abigail. Sim, tem uma Pois aquilo ali, ele transcende todas as convenções normais no que tange arte e quadrinhos. Procura essa cena logo. O próprio V de Vingança, por exemplo, ele quis contar uma história modificando a forma como você faz o roteiro, e ela não podia ter balões de pensamento, não podia ter balões de recordatório e nem o narrador eficiente. De repente, o nosso protagonista chega na mansão, não tem essas coisas. Então, justamente para contar a história mais longa e para o leitor descobrir o que estava acontecendo através das falas do próprio personagem. O leitor sendo onisciente dentro da própria obra. Vamos falar um pouquinho antes de chegar nas obras cultas, vamos falar um pouquinho do feijão com arroz, do divertidinho que ele fez, né? As historinhas básicas dele para DC Comics. A gente termina com o Paulo tem tudo. Então vamos começar, embora você tenha dito historinhas, essa aqui não é uma historinha, cara, que eu não recomendo para criança menor de 15 anos assistir isso aqui, ou aliás, ler isso aqui, né? Porque assim, o Coringa é retratado como um completo e insano psicopata, que ele de fato deveria ser nas histórias em geral, né?
que muitas vezes se perde, muitas vezes ele vira um palhacinho idiota mesmo, a história em geral. A gente aí, haja visto aí, a gente relembrar os seriados da década de 60, enfim, essa bobagem toda aí. Isso aqui coloca o Coringa, o próprio personagem Batman e o próprio mundo dos quadrinhos no mundo adulto, cult e pesado. Né? O que ele faz ali, eu não vou dar spoilers para mudar. Né? Não, já tem mais de 15 anos, acho que É, mais de 15 anos. ainda, mas assim, o que ele faz ali com a Bárbara Gordon, e principalmente com o Jim Gordon, aquela cena que ele faz com aquele Jim Gordon, coitado, meu amigo, é de enlouquecer qualquer um. O interessante é que você pega, o Alan Moore tem essa pegada de pegar o impacto do real. Por exemplo, o Coringa, ele é um palhaço psicopata, beleza, mas como é que ele chegou até ali? Como ele conta a história do Coringa, é fantástica. Você pega a origem dele, você pega a motivação dele, por que ele faz tudo aquilo? É porque ele quer. E assim, a gente vê o personagem ficou tão forte, mas tão forte, que a gente vê até nos próprios filmes do Batman, né? Eu vejo muito mais inspiração do Coringa nas histórias do Alan Moore do que você pegar ele do Cavaleiro das Trevas ou de qualquer outra edição aí do Batman. A gente vê que o Coringa ali tem uma pegada mais humana. E o Alan Moore ele tem muita essa característica de pegar a visão da sociedade como a nossa sociedade real, como é que ela seria impactada por esse mundo fantástico. E a mesma coisa acontece comigo. Como é que um ser humano normal chegaria ao ponto de se tornar um palhaço, psicopata e vive para tocar fogo no mundo? A ideia é que ele teve um dia ruim. Exatamente. Acho mais ruim pro Jim Gordon. Mais ruim pro Jim Gordon. Teve um dia ruim. Não, mas aí tá, o próprio Batman questiona isso na história, que todos têm dias ruins, a diferença é o que cada um resolve fazer do seu dia ruim. E às vezes a fraqueza é só sua. Então ele bota o Coringa como fraco, embora outros autores gostem de ver o Coringa como o verdadeiro herói da história. Isso aparece Batman, fica bem claro no Batman Cavaleiro das Trevas, no Christopher Nolan, né? Quando eles tem o Batman, o Coringa e o Batman, e fala exatamente isso, né? Você quer mostrar que todo mundo é tão podre como você, mas as pessoas não é todo mundo que é assim, é só você que é desse jeito. As pessoas não reagem como o Coringa gostaria, pelo menos no filme, né? Mas se fosse na vida real, cara, você quer aquela bombinha na mão pra você explodir ou ser explodido, aí eu queria ver se o Coringa não teria razão, né? Pontos da Tropa dos Lanternas Verdes. As histórias onde ele conseguiu mexer com as questões espaciais e transcendentais, ele podia sair do contexto que é a visão humana, a limitação humana da realidade. Alguém tem alguma história legalzinha para lembrar? Bom, aí quanto à questão da Lanterna Verde, o que é interessante explorar, que talvez, por exemplo, não foi explorado no filme, não é explorado nos guias em quadrinhos em geral do Lanterna Verde, é a história da liberdade de você trabalhar o espaço, né? Tá, então, voltado para os Lanternas Verdes, a gente tem muita história interessante dos Lanternas Verdes que, mais uma vez, a abordagem diferente do Alan Moore é que faz a diferença. Certo. Por exemplo, um dos grandes exemplos é como quando os Lanternas Verdes eles chegam numa área onde simplesmente não existe luz. Nem como conceito. Nem como conceito. Vocês não sabem o que é luz. É um local tão distante, tão afastado, que a luz não chega lá. A luz das estrelas ainda não tinha chegado. E o que acontece? Como é que você, que faz parte da tropa dos Lanternas Verdes, vai explicar o conceito de cor para alguém que nem vislumbra, não faz nem ideia do que se trata luz, né? É a ideia das profundezas abissais do oceano. Pior que isso, ou melhor, é uma transcendenção do mito da caverna. Era uma raça senciente, os Lanternas Verdes tinham que escolher alguém lá para ser uma Lanterna Verde, mas era um lugar tão afastado do conceito de cor e luz, que era inexistente. Chegava. E aí você tem o quê? Você tem todo um cenário, e aí fica bacana, porque você não tem uma história voltada simplesmente para explicar um problema de um vilão que apareceu no fim de filme. Você tem que pegar e explicar para aquelas pessoas, para aquele povo, o conceito, todo um conceito novo. Então ele usa vários recursos, por exemplo, usa, em vez de explicar a luz como, por exemplo, para a luz mais forte,
fala o som mais agradável, o timbre mais agudo. Utiliza de outros precedentes, outras analogias. Não conseguem compreender por conta de não entender o que é luz. Exatamente, e o fato de você fazer essa abordagem é genial. Você tem isso num ponto assim curto, mas que tem toda essa profundidade de chegar numa cultura nova, de você ter uma abordagem diferente. Isso é tudo acaba do Alan. O personagem se chama até Sinaleiro Verde, o que é errado. Ele se chama de Famenon na história. É um time. E é uma história bacana de como você tenta resolver os problemas, mesmo você tendo um artifício ex-machina. Uma história que eu gosto do conto da Toba dos Lanternas. Eu gosto de várias daquelas pessoas, mas eu vou dizer que o clichê é aquela história: Mogo não vai nas reuniões, Mogo não socializa, dependendo da tradução. É que simplesmente ele vai falar o quão diferente é a diversidade de vida dos Lanternas Verdes. Chega lá uma Lanterna Verde nova, que era a Arissa, o nome dela, uma Lanterna Verde dourada, infetinha na época, era meio apaixonadinha pelo Hal Jordan. Ela vai ser treinada pelo Salak, eu acho, e ele vai lá descrever como é que funcionam as questões dos Lanternas Verdes. Ele fala que tem uma Lanterna Verde que é uma projeção matemática consciente que só os guardiões enxergam ele. Meu Deus. Essa aí é descrição. Transcendeu tudo. Não, aí depois você descobre que existem Lanternas Verdes que são vírus inteligentes, conceito que ele vai repetir recorrentemente na obra dele, o vírus inteligente. E então tem um Lanterna Verde chamado Morro que nunca participa das reuniões. Então conta a história de um cara que foi até um planeta atrás desse Lanterna Verde, que dizia que era grande e poderoso, ele queria desafiar para derrotar esse Lanterna Verde. E eu não vou contar, vou atrás dessa história, que é muito boa, vale a pena. Chega spoiler. E realmente não tem como desafiar um Lanterna daquele não. A outra foi uma história que não funcionou bem, não deu para fazer, que era o Crepúsculo dos Deuses, que virou base do Reino do Amanhã. A história ia terminar com um personagem que foi referenciado e criado por Mori, que ia ser uma luta final do Super-Homem contra a Sonda Yacht, do Lanterna Verde de Krypton. Mas essa história foi aquela que não deu certo? Não, o Namu fudeu com tudo? Não foi. É porque o pessoal estava querendo muitos prazos, mas boa parte dos personagens que ela queria usar não estavam disponíveis na época. Uma das casas que ele criou era para ter os super-heróis pulps, os super-heróis sem poderes, detetivescos, liderados pelo Batman e pelo Sombra. A história para ter efeito tinha que ter o Sombra na história, os direitos do Sombra não estavam disponíveis para DC Comics na época. E outras coisas, a Casa de Aço, a Casa do Trovão, geralmente dividida lá entre os personagens. Okay. Mas o conceito de Sombra Yacht, inclusive, é reaproveitado. Então tem as historinhas dele lá, Piada Mortal, e eu queria falar sobre duas. Fala de super-herói, não pode ficar sem falar de super-homem, né? Então, Superman, o Adeus, o que aconteceu com o Homem de Aço, e Para o Homem que Já Tem Tudo, que são duas obras, inclusive, que tem teses de psicologia, de doutorados em cima dela, falando das questões da psique humana. Vamos começar com Para o Homem que Tem Tudo, que é isolada. Né? Vai dar o quê? Não vou dizer nada. Senão ele escuta e estraga a surpresa. Ele pode ouvir isso também. O que você trouxe? Ele não é o sujeito mais fácil do mundo para se dar um presente. Bruce, você não vai dar um vale-presente. Não. Dinheiro. Ora, como presentear uma pessoa que tem tudo? Para o Homem que Já Tem Tudo. É aniversário do Super-Homem, gosto quem do Super-Homem. Seus amigos Batman e Mulher Maravilha vão até a Fortaleza da Solidão levar um presente para o Homem de Aço. Mas o que se dá de presente para o Homem que Já Tem Tudo? Boa pergunta, porque, aliás, eu nunca li essa história. Não, sério? Essa eu não li ainda. Mas vamos comentar. O Super-Homem basicamente recebe, antes de tudo, um presente de grego, né? Que é um presente que oferece tudo que ele realmente possa querer. Só não vai falar o final. Ok, beleza. Tem mais de 15 anos, né? Pois é. Mas enfim, o Super-Homem recebe um grande presente. Um presente que vai dar tudo que ele sempre sonhou. Só o seguinte, ele vai aprisionar ele dentro do maior sonho da vida dele. E a história gira tudo em torno disso, de como o Super-Homem vai fazer. E realmente, se você for se analisar a pegada da história, é muito forte.
ficou muito final. Essa é uma das histórias que tem mais trabalho de psicologia em cima dela, mostrando a questão da psique humana em você ter o desejo e abdicar do desejo em função de outras coisas. E simplesmente, eu já li essa história, acho que eu já devo ter lido umas 10 vezes. Eu acho que ele só faz aquilo que ele faz porque ele é o super-homem. Ele não ele está acima da gente por várias convicções, não só de poder, mas de moral. Ele é uma pessoa melhor do que eu, melhor do que você, melhor do que qualquer um, e é por isso que ele consegue tomar aquela decisão. Pai! Pai! Olha só isso! O que foi? Qual o problema? Por que essa cara? Van, quando você nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. Quando eu vi a sua carinha pela primeira vez e os seus dedinhos apertaram minha mão tão forte que eu não quis mais me separar de você. Eu cuidei de cada passo, cada progresso seu. Mas Van, que Hal me ajude. Mas eu acho que você não é real. Eu acho que nada aqui é real. Não fale assim, pai. Por favor, tô com medo. Não. Por favor, eu não quero assustar você, Van. Você é tudo que eu sempre quis num filho. E isso é tudo que eu sempre quis na minha vida. Mas eu tenho responsabilidades, Van. Eu tenho que ir embora, filho. Papai! Eu prometo que eu nunca vou esquecer. Aí então vamos para a história que é o que aconteceu ao Homem de Aço. E eu acho essa simplesmente, e eu não entendo porque a DC, essa era simplesmente a última história do Super-Homem antes da cronologia bater com Crise das Infinitas Terras, aí teria o reboot e começaria o Super-Homem do Burning. E essa foi a última história para fechar os 50 anos de cronologia. Eu não entendo porque a DC Comics passou para o Alan Moore, deve ter dado um leilão, alguma coisa lá para ver quem tinha a melhor história. E realmente eu considero a história que fecha com mais dos 50 anos de cronologia do Super-Homem de uma forma coerente, que respeita o personagem e dá um fim digno para ele sem decepcionar ninguém. Eu acho que ali está a história definitiva do Super-Homem, ali naquelas poucas páginas. Que ele enfrenta o vilão dele, encontra todos os amigos, passado durante toda a cronologia desse 50 anos do Super-Homem está... E que acaba tomando uma decisão de viver uma vida normal. Viver uma vida Acreditar o que o Super-Homem sempre quis. O que o homem de tudo quer? É ser um homem comum. É ser um homem comum. É aquilo que ele não tem. que é o que se propõe, abre um parênteses, o Wolverine Imortal, né? Meu Deus, não corta! Gente, já falar muito de quadrinhos, vamos para o cinema. As grandes obras do Alan Moore foram adaptadas para o cinema e eu queria começar com uma que é... Antes dessa aí. E antes dessa também. Do Inferno. Do Inferno. Do Inferno, vendido como filme do John Depp, é em cima de uma das teorias de quem seria Jack o Estripador, e ele, em cima de todo o que se sabe sobre essa persona da literatura inglesa, né, ele consegue construir uma história como se fosse o ponto de vista do psicopata, desafiando a Scotland Yard, a sociedade e cometendo seus crimes. Aí o filme pegou muito pouco dessa vibe, O filme é muito fraco comparado aos quadrinhos. Sim. Eu gosto do filme. Ele é um bom filme, não é ruim, mas é uma péssima adaptação. Isso, exatamente. Falou bem. Todas as adaptações do cinema do Amor foi de longe a que ficou mais devendo. Mais devendo, concordo. Porque assim, não é que é um mau filme. Aliás, para quem nem conhece o quadrinho, acaba se tornando um bom filme. Mas para quem conhece o quadrinho, como bem disse o professor aqui, ele fica devendo muito, até muito mais do que, por exemplo, ótimo, né? Então é um filme que fica mediano comparado à qualidade, porque a questão da narrativa, da descrição, é o que faz o bom escritor, né? Eu vou até te dizer o seguinte, a maioria das adaptações do Alan Moore para o cinema, ele não é muito acessível grande pela leitura dele, porque ele ainda traz muito do quadrinho
pro cinema, então ele não é totalmente transformado, aquelas, vamos passar como você vê em outras mídias, né, ou em outros livros, você adapta totalmente pro cinema. Você vê que a narrativa geralmente é muito parecida. O Inferno foi totalmente adaptado. Ele não tentou manter a narrativa, ele não tentou manter o mesmo ritmo. Até porque pro filme vender, botaram o Johnny Depp lá, e tinha que ser o filme do Johnny Depp, muda o foco. Muda o foco. Por exemplo, eu consegui assistir com a minha esposa, mas eu queria ver o Johnny Depp. Aí piorou a história. Então... Mas assim, do ponto de vista da narrativa do quadrinho, é de novo aquilo que Alan Moore sempre é, né? Ele é profundo, ele é detalhista, ele é persuasivo, vai te conduzindo na história, então assim, vale a pena. Embora a gente tenha um problema no Brasil dessas grandes edições, né, serem um pouco caras, pelo menos para a grande maioria da população, mas acho que vale a pena você investir numa leitura, porque não é um simples quadrinho, E por favor, atirem pedras em mim, independente do quadrinho, eu recomendo o filme. O filme fica devendo, mas não é ruim não. É pelo menos uma forma mais lúdica, é um aperitivo antes de você chegar na obra mesmo. Da mesma forma, talvez já podemos entrar nessa. Esse eu quero deixar pro final, antes disso eu queria falar da Liga Extraordinária. Vai na Liga Extraordinária. Exatamente, a Liga Extraordinária. Bem. Não tem não. Então, o que é a Liga Extraordinária? É a Liga da Justiça com os personagens da literatura inglesa da era vitoriana. Ponto. Ao invés de eu pegar os maiores personagens do quadrinho e formar uma liga de super-heróis, eu pego os maiores personagens da literatura inglesa e formo uma liga extraordinária de cavaleiros extraordinários, né, para combater o mal do século e a nova geração de maldades que ameaçam o Império Inglês, o trono inglês, a Inglaterra e a vida, não é, Sr. Alan Quartermain? Olha, e aí é onde eu tive uma participação extraordinária. Exatamente. As minhas ações foram um pouco mais bem retratadas do que naqueles filmes. Dessa vez o Pajé quase Indiana Jones, né? Dessa vez o Pajé venceu você no Tocantins. O Pajé da tribo Carajó. Por aí. A Liga Extraordinária, ela tem uma abordagem muito interessante, porque eu adoro quando você pega isso da literatura normal, da literatura convencional, e adapta uma da textil que eu gosto muito é o Fábulas, né? Sim, Fables. Que é uma borda que ele pega exatamente isso. Você pega os personagens que existem na subverte, né? E coloca eles em um mundo, em uma situação específica. E é o que acontece na Liga Extraordinária. Você está pegando histórias que já são conhecidas, que você já ouviu falar em algum momento, junta tudo aquilo ali para fazer uma história de super-herói. Olha só, eu vou fazer aqui um mexão, por exemplo, Liga Extraordinária Volume 1, você ainda consegue ela aí, e frequentemente a Comic Comics e a Vitória Geek trazem essa edição aqui para Palmas. Olha só, aqui a brochura dela, né? Ó. Senhores, isso aqui é a história, essa metade aqui é a história. Isso aqui é o roteiro e as referências dele para construir a história, a forma que está dividido na brochura da edição. Você tem todas as histórias de Júlio Verne adaptadas aqui, referenciadas, você tem várias histórias da literatura de vários autores. Inclusive, depois que eu fui ler o roteiro, é que você foi ver, que à medida que você vai vendo a Liga Extraordinária, você vê cenas de outros livros da literatura. Claro que ele cita Rómulo, o Conquistador do Espaço do Júlio Verne em outros momentos, mas tem coisas que acontecem no fundo que são de outros livros da literatura, que você não pega na primeira vez que você está lendo. Então, precisa ter realmente essa edição com um complemento devido para você absorver essa história que é legal. O filme é uma droga. Embora eu também recomende, porque ele é um bom filme, embora seja péssima adaptação. É um filme legalzinho, um filme gostosinho de assistir. Não, tem uma coisa que no filme eles fizeram, eles tomaram a liberdade de fazer, que eu gostei, que foi a introdução do Dorian Gray. Na história. Eu confesso que eu gostei do Dorian Gray. Era exatamente o que eu ia falar, porque assim, realmente, deve muita literatura o filme, assim, ele peca em vários pontos, mas assim, ele conseguiu inserir um personagem novo, que tinha características que se tivesse nos quadrinhos, ali bem retratado também. Para quem não conhece o Dorian Gray, numa versão um pouco mais atualizada, assista Penny Dreadful. Ele está lá também. Exatamente. Tem também os filmes dele que estão disponíveis aí no serviço de stream, para quem assista. Tem várias adaptações do retrato de Dorian Gray, que é o primeiro livro, inclusive, acho que é do Oscar Wilde, que faz o início da literatura fantástica. Mas é que dá. Assim, porque justamente esses personagens que compram a Liga Extraordinária.
que a história inclusive segue o momento cronológico em que os livros foram publicados. Então pega eles nas idades, nas fases e nos momentos específicos em que ocorreu a história. Tanto é que o Homem Invisível não é o Homem Invisível, é o assistente dele, que spoiler do livro, que só tem 7 e poucos anos, né? O cara morre no final. Exatamente. Mas e o filme, vocês gostaram? Pô, o filme eu achei um filme assim, sessão da tarde, né, cara? É um filme muito superficial, fantástico, acabou virando um filme de super-herói, né? Assim, os super-heróis teen, né, quase. Sim, A palavra é essa. você... Eu ainda gostei por algumas pegadas que tem algumas. Porque assim, é bom você, pelo menos para quem já leu os livros, né, de literatura inglesa, você poder ver alguns personagens que você ouvir em algumas histórias, você realmente vislumbrar aquilo ali de uma forma diferente, vendo eles fazendo parte do mesmo meio. É interessante. É questão do saudosismo mesmo. Exatamente. Por exemplo, você vê o Capitão Nemo ali conversando com o Alan Quartermain falando das histórias antigas, sabe? Você vê a Herda do Drácula. Sim, então você vê aqueles personagens que fizeram parte da sua história em algum momento, eles interagindo no mesmo mundo, é legal. Assim, o cinema ele tem um poder, né, incrível de fazer a coisa tornar muito mais real, né? Talvez essa seja uma vantagem do cinema. Mas assim, mais aprofundado em quadrinhos, pelo menos desse quadrinho em relação ao filme, ainda é superior. Não, com certeza. E assim, na minha cabeça, o Alan Quartermain agora é aquele cara. É o Sean Connery. É o Sean Connery. Pra mim, quando eu penso no Alan Quartermain, eu penso no Sean Connery. Por exemplo, eu achava aquele outro cara, aquele outro ator que fez o Alan Quartermain nos outros filmes, que parecia muito mais o Indiana Jones. Era o Indiana Jones genérico. O Indiana Jones genérico. Ele tava na onda, né? Os filmes também não são ruins não, daquele sujeito que foi aí, eu acho. É a sessão da tarde. Sessão da tarde. Alan Quartermain é a cidade do ouro proibido. Coisas assim. Sim, vale a pena. É os títulos interessantes. Tá bom, vamos falar agora de coisa de gente grande. V de Vingança. Remember, the 5th of November. Diga-me, você sabe que dia é hoje, Ivy? 4 de novembro? Já não é mais. Lembrai, o 5 de novembro, a pólvora, a traição e o ardil. Por isso não vejo por que esquecer uma traição de pólvora tão vil. Cara, V de Vingança. Tinha que fazer um cast só sobre ele. Paciente do quarto número 5. E outras coisas de 5, Outras coisas. Ó, em primeiro lugar, a adaptação do cinema foi fantástica. Fantástica. Pra mim, aquele negócio, você nunca vai conseguir pegar toda a literatura e colocar no cinema, porque a mídia vai ser diferente. Mas, como eles conseguiram aproveitar a leitura, a forma com que você lê ele no cinema, pra mim foi um presente. Eu achei que eles deram pra mim. Não, eu concordo plenamente, embora eles digam, né, que Alan Moore escrachou total quando os irmãos Wachowski, né, que um deles inclusive virou mulher, né, eu nem sabia disso. Enfim, quando as irmãs ou os irmãos... Não, é irmãos, ainda no plural. Irmãos, né, fizeram o filme, o Alan Moore escrachou total, ele não aceitou a coisa, mas eu concordo com o seu Camilo, o filme ficou nota 10, eu uso o filme muito para a questão da avaliação política, e que é muito atual hoje em dia, a história da autocracia, da dominação hegemônica, de usar o poder político sobre o outro, e as pessoas gostam disso, infelizmente, né, de se utilizar algum tipo de poder para humilhar alguém. Então, o quadrinho, para quem quer ser revolucionário, não terrorista, não entendo terrorista, entenda anarquista ou revolucionário de alguma maneira, o quadrinho e o filme, para mim, são formidáveis. Eu estava relendo ver agora no carnaval, né? Aí eu estava vendo umas páginas, aí eu cheguei justamente naquele capítulo do cabaré. É o capítulo do cabaré que tem um sonzinho lá, aquela musiquinha lá, aquela trilha sonora em cima, que é para as pessoas acompanharem. E quem entende de música conseguir ouvir as notas do que ele está querendo cantar lá, do que ele está querendo passar. Aí eu pensei o seguinte, rapaz, alguém na internet, o capítulo do cabaré tem as notas musicais, né? Falei assim, rapaz, alguém na internet já deve ter musicalizado isso aqui, feito esse negócio. Aí eu digo, tá bom, eu cacei no YouTube, tem vários vídeos com a música do cabaré, adaptado, inclusive com o cara narrando. Aí, gente, eu toquei lá no YouTube e fui ler. Galera, é outra experiência. Podemos colocar aqui no Não, vou colocar aqui. Vai cortar agora.
Pronto, voltou, teve cabaré. Exatamente. Inclusive a cena da tortura da Eve, gente, é de não deixar você dormir à noite, que são os quadrinhos. A tortura psicológica que a Eve recebe aqui é muito pior que a do filme. E a Eve é diferente, porque o filme tinha a Natalie Portman, tinha que dar uma atriz conceituada, tinha que dar mais peso lá pra mulher. A Eve aí é um boneco de pano, uma coitada que o B faz o que quer com ela. É uma prostituta, né? Não, a Natalie Portman, não, tudo bem. Mas tem uma diferença, a Natalie Portman no filme ela tem mais personalidade. O que acontece? Inclusive, eu já li isso e vou jogar isso aqui. No filme V de Vingança, o personagem principal é a Natalie Portman. Verdade. Não é o V. Toda a história gira em torno dela. Então foi mudado o contexto para a coisa ficar toda em torno dela. O que não acontece na obra. Também não é o V. Aliás, é o V, mas mais com uma ideia de você, como espectador, entender o que está acontecendo. Você é colocado no lugar da Natalie Portman, né? E naquele universo, tanto é que tem um capítulo que você entende o lado do governo, que explica porque o governo toma aquelas medidas para você ter os quadrinhos, exatamente. Para você ter determinada empatia. Por que o governo tem tanto controle? O que acontece com as pessoas quando elas têm liberdade demais? O que é perigoso, porque o V ainda defende a anarquia. Inclusive, tem até um capítulo que ele buga o sistema, e ele aparece na TV dizendo que o Big Brother, o irmão Olho, que vigia lá eles, diz que vai ficar 3 dias sem funcionar. Ele dá uma zica no sistema e o sistema de câmeras, que vigia todo mundo, fica 3 dias sem funcionar. Aí você vê o que acontece na sociedade com 3 dias de anarquia total. Pois é, o que eu acho interessante no quadrinho, que no filme foi trabalhado, mas não profundamente, é a história do controle sobre o outro através dos sentidos físicos. Isso é muito interessante, né? Você tem os homens dedo, você tem a voz de Londres. A divisão do corpo, o dedo, o nariz, que era... Exatamente. O nariz que era o investigador, os homens dedo, o olho, as câmeras, a voz, que era a voz de Londres, que era todo um controle do comportamento humano, né? Isso é muito interessante. No filme é mostrado isso, assim, ano passando, mas no filme é mostrado, agora no quadrinho isso é muito mais detalhado. Lógico que por aqui a gente vê muitos pecados que o filme comete. Esse fato de tirar o foco, botar muito foco na Natalie Portman também. Que não foi necessariamente ruim, né? Mas isso não tem no filme nada. Não, é aquele negócio, não tem. Tira um pouco da obra original. Mas assim, trabalha em contraponto com outras coisas. Mas uma coisa que eu gostei que eles mantiveram da obra original, mas no filme é a personalidade dele. Perfeito. Quando ele chega pra Natalie Portman e fala sobre isso, se apresenta pra mim aquilo ali. Não, eles retrataram na íntegra quem é o V. Garanto que não vou lhe fazer mal. Quem é você? Quem? Quem é só a forma que deve ter um porquê, e o que eu sou é um homem de máscara. Isso eu já notei. É claro que já. Não questionei seus poderes de observação, apenas enfatizei o paradoxo de perguntar a um mascarado quem ele é. Ah, tá. Mas, nesta noite auspiciosa, permita que, em lugar de uma alcunha corriqueira, eu sugira o caráter dessa persona dramática. Voilá! À sua vista, um humilde veterano do vaudeville trajado com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Este semblante não é mero verniz de vaidade, é um vestígio de vox populi, agora vazia e esvaecida. Porém, esta valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da vontade. O único veredito é a vingança. A vendetta, tida como votiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Verdade, com esta vívida verborragia, já se torna assaz verboso. Permita que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-la e a senhorita pode me chamar de V. Então você vê que eles pegaram bem a personalidade dele, e é um dos grandes focos do livro, você pensar, um cara que passou tudo aquilo que ele passou, e é do jeito que é, ele tem aquele... É a grandeza. É a grandeza, aquele... É uma grandeza. É de revolucionário, de anarquista e não de terrorista, né? O encadernado que saiu agora, eu recomendo as páginas 42 e 43, que é o diálogo do V com a Estátua da Justiça. Isso aí eu gostaria de encenar algum dia no teatro. Mas espere! É à Madame Justiça que dedico este concerto. Em honra às férias que ela parece ter tirado deste local e em reconhecimento ao impostor que ficou no lugar dela.
alguém encontrar em alguma versão, essa aqui é a versão sim, mais atual, essa é a versão mais a antiga. antiga da Editora Globo, olha só, isso aqui é a realidade. Isso aqui, obrigado, Nos professor. melhores secos. Nossa, R$1.000 pro seu caminho. muito obrigado, R$1.000. nossa Valeu. senhora, mas que consideração. Ó, e uma coisa que é interessante a gente olhando no V é porque você vê que Alan Moore, ele não simplesmente escrevia as coisas por escrever, mas ele estudava para escrever. Ah, é. Né? Você vê que ele bebe de várias fontes e aquele negócio, ele não simplesmente faz profissionalmente, ele mergulha mesmo. A gente vê que Ele bebe das profundezas do inferno para poder escrever e sai você vê que, por exemplo, Vem Vingança é muito inspirado em 1984. Tem 4 do George Orwell. Sim, com Exatamente. certeza. Tá lá o Big Brother, o Admirável Mundo Novo. É incrível como que é atual. Mas era o medo que você tinha em 1984 de um Estado totalitário assumir da guerra nuclear. O que você tinha na época da produção dessa obra? Você pode ver que todos os filmes de distopia, de futuro pós-apocalíptico, tudo surgiu naquele mesmo ato dos anos 90, por influência da literatura inglesa e das obras Admirável Mundo Novo de 1984. E o medo que você tinha do Estado totalitário que poderia assumir depois da guerra, porque nós estávamos com medo da Guerra Fria naquele tempo. Eu já era nascido. Margaret Thatcher. E é uma crítica ferrenha ao governo da Margaret Thatcher. Quando o filme surgiu no começo dos anos 0, né, a gente ficava pensando que seria impossível surgir um Estado totalitário que não promovesse o bem-estar da população. Hoje, com o que está acontecendo na China, no Brasil e na iminência que está tendo agora das eleições americanas, a gente fica pensando que a qualquer momento pode vir um Estado totalitário desse. É possível. E a gente se esquece disso. O preço da liberdade eterna vigilância, né? E a gente esquece de vigiar o que está acontecendo. Por isso que a gente está nessa situação. É interessante só abrir um parênteses aqui, que me veio um relance aqui, que aconteceu no Capitão América o Soldado Invernal. Né? A história da Hydra, que a princípio tentava dominar pela força, né, associando ao nazismo, mas depois eles começaram a construir tanta desgraça no mundo que a liberdade seria entregue em prol da segurança, que é muito avaliado nisso aqui. Ó. Exatamente. Que essa Ele você criou vai o medo, o partido vai em cima do medo. Eles criaram uma guerra, uma praga, uma crise financeira, hein? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Será que não? Tá bom. Aí o partido assume o poder e todo mundo fica com medo de tirar esse partido do poder. Meu Deus! Só que o cara não era barbudo, não. Não, troca isso aqui pela máscara do Tiradentes. Aí você rapaz! Bom, enfim, recomendamos tanto o filme fantástico pela obra. Então, é hora de. Chegamos. Quem vigia os vigilantes? Não é um espírito. Bom, ótimo, eu posso começar pelo filme, porque eu assisti, na verdade, o filme primeiro, né? Eu li primeiro. O filme, assim, eu vou concordar com o que o professor Camilo disse do V de Vingança. O filme é tão bom quanto o quadrinho, embora com uma quantidade de detalhes infinitamente menor. Né? Mas o filme, ele consegue dar esse tom pesado, esse tom não heróico, esse tom político dos anos 80, principalmente pela figura do Richard Nixon, mas eu ia dizer dos personagens. Ah, tá. A figura do Ozymandias e do Dr. Manhattan.
São duas figuras que se opõem e, claro, são os personagens que eu mais gosto ali, o Rorschach, né? Um teste, inclusive, psicológico, com o mesmo nome, por coincidência, aliás, não é coincidência, e que ele vai ser exatamente o cara que vai buscar a verdade das pessoas. É isso que eu acho interessante. Tanto no filme, Ele é paranoico, cara. totalmente paranoico. Totalmente paranoico, mas plenamente verdadeiro, pelo menos no filme. Né? Não, tudo bem. Só que aí o Ozymandias aproveita a paranoia dele, fazendo outro pensar que ele tá certo. Tá bom. Aí, o Watchmen é a maior obra da história das histórias em quadrinhos? Cara, do ponto de vista de super-herói, pra mim é até melhor do que Reino do Amanhã. Pra mim, do ponto de vista de super-herói, porque é o seguinte, o super-herói, para ter um respaldo de interesse do público em geral, né, e atingir o grande público, não só os fãs de quadrinhos e não só crianças, tem que ter uma aproximação com dramas humanos. Se não tiver aproximação com dramas humanos, com a nossa realidade de vida, o filme fica fantástico demais. Então, se ele não for ao extremo do surrealismo, para quem gosta de arte, ou ele não trouxer um pouco de drama humano, ele fica ali uma brincadeira de criança, como são a grande maioria dos histórias em quadrinhos. Então, eu acho que esse aqui ganhou porque ele é profundo, ele é político, ele é crítico, ele é humano, as pessoas têm seus defeitos, os super-heróis não são cheios de moral e de poder e de domínio dos instintos, as pessoas são cheias de falhas e cheias de manobras e paranoias, enfim, né? E mesmo o Deus da história, que é o Dr. Manhattan, se rende a artifícios humanos. Então eu acho incrível a história, é muito fantástica. Deus existe, ele é americano, né, do Dr. Manhattan, e o impacto que tem nisso, inclusive, até as pessoas ficaram tão descrentes de determinada coisa porque atingiram um nível certo de conforto,
que, eu não sei se isso tem referência para a cultura brasileira, mas o Richard Nixon se reelege para o 4º mandato. Para você ter uma ideia, eu mesmo que se o Collor tivesse reeleito até hoje, Santo Padre. Em área ébria, né, no mandato, enquanto ele quisesse ficar lá, ele ficava, entendeu? Fazendo o que quisesse, pelo motivo de conforto que a sociedade mandou. Até que houve a conspiração, qualquer louco podia botar uma máscara, ir para a rua, espantar quem ele não gostasse, e quando chegasse para não, eu sou super-herói, você não pode me prender não. Então tinha que acontecer alguma coisa, tinha que ter um controle, guerra civil, exatamente entre os personagens, e só ficaram aqueles que trabalhavam para o governo, que seria o comediante, que é a versão louca do Batman com o Capitão América. É uma mistura cética. E o Capitão Átomo, Superman, Deus Ex Machina, Dr. Manhattan. Com certeza, falou bem. E é bom falar que nesse mundo a gente só tem um super-herói de verdade. Né? Que é o Dr. Manhattan. Todos os outros heróis são heróis, mas são heróis daquele negócio. Você é um louco que saiu pra rua bater nas pessoas. E todos eles têm algum desvio de personalidade. Sim. Alguma. O Rorschach, vocês vão me desculpar aqui, eu vou falar, o Rorschach é louco. É louco, exatamente. É paranoico. Cara, é o melhor personagem que eu já vi nos quadrinhos. Eu admiro demais o personagem dele, mas ele é completamente louco. O Capitão Metrópolis, que é irrelevante no filme, mas tem alguma coisa na obra, ele é homossexual. O único ali que é o bom, que é um sujeito legal mesmo, era o Vingador encapuzado, né? Que todo mundo termina sem saber quem ele era. Deixa isso entender que era o negão forte do circo, mas saber mesmo ninguém sabe. Você tem o Coruja, que é um cara super inteligente, mas ele é frustrado, que quer a aprovação do antigo, é impotente, e só que ele está em ação. É que ele consegue. Precisa usar fantasias para ser potente. Fantasia. Quantos aí não ouviram e não se identificaram? Eu não. Cara, nosso público Eu não. Eu não tenho esse hábito de me travestir de qualquer coisa. Mas voltando, né? Falando sério, os personagens são bons por conta disso. Porque assim, eles não são nenhum. A profundidade. A profundidade não são nenhum. Não são super poderosos, são corajosos mesmo, né? Com vontade de fazer algum tipo de bem, mas são cheios de idiosincrasias, para usar uma palavra bonita, né? Com diferenças, individualidades, problemas mentais, se a gente puder levar assim a esse pesadelo, né? O que faz o filme super interessante, porque é o que nós somos. Porque vem aquele negócio, você pega, por exemplo, o Batman, ele é um herói por quê? Porque ele sofreu um trauma, ele viu os pais dele morrer na frente dele, beleza, agora você compara o trauma do Batman com qualquer um dos traumas dos personagens que tem na história do Batman. Pega do Rorschach mesmo. Meu amigo, o Rorschach é pancada. Com certeza, até a Espectral mesmo. A Espectral é a boa menina que está desconfortável no papel dela, que é agradar os pais. A mãe dela, você vai me desculpar, mas ela não uma vadinha. Mas vamos convir que ela passou por um trauma ali que dá pra você ter um certo transtorno mental. Nada contra as vadias, aliás. Mas é aquele negócio, você tem um personagem que sofreu pra caramba mesmo, tem alguma coisa que realmente fez a tua cabeça mudar e que não tem recursos para se tornar um herói de verdade. O Rorschach, ele não se torna um grande herói. Ele se torna um cara que sai batendo em cafetão, ele sai batendo em anão. Então assim, ele não se tornou um herói, então, ele não sofreu o glamour. Então o que acontece? Ele está fazendo aquilo ali porque ele tem alguma motivação dentro dele, entendeu? E é interessante só citar o Rorschach, um teste psicológico fantástico, que até hoje é utilizado, e ele faz um raio-x da alma humana. Por isso que eu acho interessante ter colocado esse nome num personagem tão esdrúxulo, acho que essa é a palavra, como foi o Rorschach. Né? Então tá, agora eu vou fazer uma pergunta pesada. Eu sempre faço a pergunta e não respondo. Eu fugir da resposta. Ozymandias estava certo? Com certeza. Cara, eu já duvido disso. Porque é o seguinte, você é aquilo que o Coruja falou no filme, né? Você mutilou a humanidade, você abriria a mão da verdade em prol do controle, a gente vai caminhar de novo lá pelo V de Vingança. A ideia do Ozymandias é muito próxima da ideia do governo autoritário, quer dizer, eu controlo situações, eu controlo informações para que uma certa paz, uma certa segurança seja controlada. Do ponto de vista prático, é fantástico.
pragmático politicamente. Mas do ponto de vista moral, é completamente subversivo, né? Aí você tem que avaliar que ponto de vista você assume. Mas ele só tinha um questionamento. Você está falando da abordagem dele nos quadrinhos ou no filme? É a mesma coisa, ele fez a mesma coisa, só mudou ele ter criado um monstro ou ele ter feito o Dr. Manhattan atacar, mas o que ele fez foi a mesma coisa. Não. Criou uma tragédia tão grande que todos os povos se uniram. Sim, aí é que eu ia te questionar. Porque, por exemplo, se você for pegar pelo ponto de criar grande tragédia, eu apoio. Cara. Eu acho que pela sociedade... Eu apoio. What? Sim. Temos um totalitarista entre nós e não sabíamos. Cadê o V de Vingança? Cara, seguinte, eu sou... Isso aí quer ser polêmico. Eu acho que o poder, ele está colocado em mãos de pessoas incapacitadas para usar ele. E, por exemplo, o conceito democrático é um ponto ideal que nós devemos chegar um dia, mas que atualmente não funcionaria. No mundo, especificamente, vamos botar especificamente de ótimo, você vê que a democracia, ela morreu. Porque você está vivendo num mundo onde você está vivendo uma pseudo-democracia. Uma pseudo-utopia. Exatamente, uma pseudo-utopia. E aí o que acontece? Você precisa que alguém venha e sacuda isso para que o mundo possa a gente voltar exatamente como estava antes. Então, assim, para que a democracia ela possa existir de uma forma toda, é uma medida totalitária, eu considero ele como V de Vingança. Ele está fazendo uma atitude que é terrorista, vai contra todos os princípios morais. Eu colocaria ele do ponto de vista, a minha visão é diferente, eu colocaria do ponto de vista do governo do V de Vingança. Não, ele está mais pro V mesmo. Pois é. Entenda que acontece o seguinte, independente da distopia que está, existe um signo, dois signos na história. Um é o relógio, que sempre aparece o relógio lá como um símbolo de alguma coisa, a contagem até pelo tempo. O outro é a iminência da guerra nuclear, que está ali o tempo todo acontecendo, e até pelo medo que os russos têm da existência do Dr. Manhattan. Inclusive, eles fazem bombas nucleares em escala industrial, porque se eles jogarem 100 bombas nucleares lá, eles esperam que o Dr. Manhattan desative em 98. Entendeu? Então tem essa tensão que é a maior propulsora da história. E é como o Nixon está ali no poder já pelo quarto mandato. Então você vê que o povo ele não tem mais poder, que ele está vivendo no medo. Então tudo é dominado pelo medo. E o que ele está fazendo? Ele está jogando uma situação para reverter tudo isso. Ele não está fazendo aquilo para ele ficar com poder. Entendeu? Ele não está almejando, não, eu vou fazer esse mudança que agora eu vou dominar. Tudo bem, é uma atitude que é antimoral, é uma atitude que pode ser considerada como um terrorismo. Pode, assim como a atitude do V é considerada um terrorismo. Pois é, mas aí eu coloquei ele do outro lado exatamente por isso. Eu já não acho que é terrorismo, eu acho que ele agiu em prol do status quo. Quer dizer, vamos manter uma paz mentirosa, vamos manter uma paz em função de restrição de informações. Eu vejo ele muito mais como, se tivesse que colocar ele seria um pré-V de Vingança, ele seria a praga do V de Vingança, ele seria a guerra do V de Vingança, ele seria aquilo que foi construído para que um novo sistema de controle se constituísse. Certo, mas no caso da Inglaterra, o caso de V é diferente. É um Estado totalitário que tirou a liberdade das pessoas e o direito de muitas coisas. O Estado é totalitário e não propõe o bem-estar. No caso do universo de Watchmen, as pessoas estão motivadas porque entendem que tem uma ameaça maior. Eu vou abraçar meu irmão russo, meu irmão coreano, meu irmão chinês, meu irmão brasileiro, e nós vamos vencer essa ameaça maior que cometer esse atentado contra os Estados Unidos da América. Então é diferente, ele dá liberdade para as pessoas, ok? É o que as pessoas vão fazer para depois fiquem aberta a obra, só que aquele cria uma mentira grande que força as pessoas se unirem pelo amor, pela fraternidade. Desde que você não seja pessoa morta, né? Não, mas aí matou, ele fala isso, matou milhões, passou bilhões. Não, e é que não, é como se hoje você chegasse e inventasse que uma catástrofe no Brasil para desviar o foco da... você inventasse aí uma zica, né? É tipo assim, ali que você falou que isso acontece no Brasil, não tem no resto do mundo. Mas enfim. Mas é isso. E isso é uma das coisas que torna a obra grande. A obra é fantástica. E a discussão política da obra, por incrível que pareça, é quadrinho, cara. V de Vingança, ótimo, é quadrinho, e as pessoas não sabem o valor dos quadrinhos. É isso aí que a gente precisa promover. Já que nós estamos falando de coisas polêmicas, eu queria ver aqui.
O que vocês acharam? Final dos quadrinhos versus o final do filme? Olha, foi uma mudança necessária, teve o mesmo impacto, o fato de ser uma vagina geneticamente alterada ou uma bomba que simulava o poder do Dr. Manhattan é irrelevante. Eu só acho que no primeiro caso, é mais história em quadrinho, lembra muito aquelas invasões espaciais que ainda eram influentes dos quadrinhos dos anos 60 e 70. A história é de 80. Então, para os anos 0, quando o filme foi adaptado, você tinha que mudar um pouco esse contexto. Assim, a mudança é irrelevante, embora o impacto que ela tenha causado é o mesmo. Para mim, tanto faz, mas eu acho que para o cinema funcionou melhor. Pois é, aí eu ia fazer uma colocação que o professor Camilo colocou, porque no cinema você está sempre pensando no grande público. Infelizmente você perde um pouco em função disso, não tem jeito, não, porque ganha dinheiro para o cinema, né? Mas se você quer atingir o grande público, se você colocar coisas surrealistas demais, as pessoas têm uma certa ojeriza, um certo distanciamento disso. Então eu acho que a forma como foi colocado no filme foi atrativo. Não que tenha sido melhor, mas foi atrativo. Não, mas o impacto foi o mesmo, passou a mesma ideia. Isso aí foi positivo, isso não desvirtuou a obra. Bom, e eu acho isso interessante, que eu acredito que essa adaptação foi nem pela questão do grande público. Porque assim, se você for olhar, cara, a narrativa dele é quadrinhos. Você sente que você está lendo um quadrinhos ali. Tanto até a hora que ele brinca nisso com você, vai lá. E até eu vejo muito isso, porque muitas pessoas que não gostam de quadrinhos, e eu acho que um dos motivos de não ter deslanchado esse filme como um dos melhores filmes já produzidos, é exatamente por isso, por essa abordagem. Eu tenho eu lembro que eu fui assistir no cinema com um amigo meu, e ele disse que ele dormiu no filme, nos primeiros minutos, porque ele disse que não conseguia aguentar tanta cena em slow motion. Peculiaridade do diretor. Não, mas não é nem só isso, é porque você vê que realmente aquela narrativa inicial é uma narrativa mesmo. Você tem um monte de gente triste na chuva, caminhando de um lado para o outro e falando sobre coisas que aconteceram. É um filme muito dialético, dialógico, de muitas palavras. Eu comparo ele muito com a questão do Sin City, que tem uma narrativa diferente. Então, a narrativa dele é voltada para os quadrinhos, ele respeita muito isso. E por isso, às vezes, as grandes massas não tem dificuldade. Tem dificuldade, eu acho legal. E isso é um mal atual. A gente até falou nesse outro momento, é um mal atual que as coisas agora têm que ser muito instantâneas. E os filmes que se delongam um pouco mais, as pessoas ficam com preguiça, literalmente. A preguiça mental de abrir um quadrinho e ler é tanta quanto a preguiça mental de ver um filme com um pouco maior, um pouco mais de narrativo, né? Que é o que acontece no ódio. E o meu colega que estava assistindo comigo, ele chegou num ponto que o filme começou a andar que ele ficou frenético. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? E agora? O filme vai ganhando dinamismo, né? Ele até fez um comentário que eu achei show. Tinha eu esqueci o nome daquele ator que fez o vilão lá, que tava matar o Shark na prisão, mas que é um anãozinho. Um anãozinho lá, o grande figura. Ele chegou e falou assim, cara, esse ator só faz papel de anão. O que será? Tem pouco talento. Não, tá. Você falou a história que você tá brincando, que você tá vendo no quadrinho, ele brinca com isso justamente naquela hora que tá lá o Coruja e o Rorschach enfrentando os Ozymandias, e é a hora que o vilão explica o plano. Aí eu tive o roteiro de quadrinhos. Aí o vilão explica lá o que ele tá fazendo, e eu vou fazer isso, não sei o que, explica. Aí tudo clareia, e eu tive que fazer. Nós vamos impedir você de fazer isso. O quê? Você tá achando que eu sou um vilão de gibi? Eu fiz isso meia hora atrás. Cara, pra poder justificar a explicação que não é normal. Vamos só as últimas. Alguém ainda quer falar alguma coisa sobre o Watchmen? Fechado. Então tá, vamos encerrar. Voltando ao tema, que é o Alan Moore. Então tá, beleza. O principal fator que eu vou defender o Alan Moore como artista, que eu vou defender o Alan Moore como profissional e como pessoa que ele é o que ele falava toda vez que alguém queria comprar os direitos de uma obra dele de quadrinhos. Ele dizia que não precisa do filme para validar uma obra em quadrinhos. A partir do momento que para você dizer que o gibi é bom, precisa ter um filme dele, isso está errado. Você está vendendo, você está prostituindo e você está subvalorizando as histórias em quadrinhos como expressão de arte. Eu gosto de filmes de ação, gosto de filmes de romance e gosto de filmes de super-herói. Mas nenhum desses filmes é melhor do que um bom gibi, do que uma boa história em quadrinho bem feita. Não teve nenhum filme
que me passou a mesma sensação de eu ter lido V de Vingança, não tem nenhum filme que me passou a mesma sensação de eu ter lido Watchmen, de eu ter lido A Crise das Infinitas Terras, e não tem nenhuma novela, nada que outra mídia passou que me dá a mesma sensação de imersão e de crescimento, que é aquele período na vida em que você acompanhou mês a mês aquele personagem e a criação dele, do universo dele, independente do roteiro ser fantasioso, ter a suspensão da descrença, mas as melhores histórias ainda estão em suas mídias originais, livros e quadrinhos. Falou magistralmente, não tem mais absolutamente nada para acrescentar, a não ser dizer que eu não faço concessões nem diante do apocalipse. Nem diante do apocalipse. Eu valido aí o que o professor também falou, Alan realmente é um cara diferente, ele é um cara que ele veio contribuir muito para o meio dos quadrinhos, veio revolucionar, serviu de inspiração para muitos gêneros, não só o gênero super-herói, mas a gente vê que assim, a abordagem dele traz uma abordagem diferente que se reflete em outras mídias também. Então, como profissional, como quadrinista, assim, não existe outra palavra para definir ele que não ser gênio. Então, tudo. E ele é, então, demoniacamente divino. Exatamente. Então é isso. É isso. Isso é o que a gente falou, galera. Curte aí, assina o canal. Nerd Jeans. Também é cultura. Nerd Jeans, gato, take 1, tomada 1, gravando. Essa hora eu vou botar uma trilha sonora do cara dia assim. Senhor João, o que aconteceu? O que houve lá? O que foi, senhor C? O senhor ele surtou no meio da operação para pegar a Muamba. Ele surtou e começou a atirar em todo mundo. Chegaram policiais para todo lado. Foi um fuzuê danado. Eu acho que sei o que está acontecendo. Ele é um policial infiltrado. O senhor L é um traidor, é um policial infiltrado. O que vocês estão falando de mim aí? Você, seu sacana, você é um policial infiltrado. Você ferrou toda a nossa operação. Eu acabei de sair da prisão. Como que você consegue escapar dos policiais? Peraí. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Nós estamos presos em um roteiro de Quentin Tarantino. Oh!